Ai, meu Deus. Ciao meu amor, estou indo trabalhar. Segura que a peteca é sua. Nossa, eu não acredito que eu tenho que fazer tudo isso. Tem que guardar as louças, tem que lavar a louça, tem que limpar essa confusão do café da manhã. O que que eu fui fazer com a minha vida? Nossa, eu tinha uma vida tão boa. O que que eu fiz a minha vida? Eu estraguei a minha vida todinha por causa de vocês. Eu dei toda a minha vida por causa de vocês. Agora minha vida se resume a isso. Esse barulho infernal desse vizinho que não para com essa obra de jeito nenhum. Ai, eu quero morrer. Que saudade da Brompton Road. Que saudade de fazer minhas comprinhas na Harrods. Isso não é vida que eu escolhi pra mim. E o pior de tudo é que eu escolhi isso pra mim. Eu não aguento mais. Unhas, cabelo retocado, meu louro lindo, aquela cor que eu demorei anos e anos pra conseguir, foi destruída assim tão facilmente. Tão facilmente, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Ai, eu quero morrer na minha vida, eu quero morrer na minha vida. Por que que eu tô usando esse roupão da Perla? Por que que eu tô usando esse roupão caríssimo? Pra poder o quê? Limpar essa cozinha? Ter que limpar toda essa sujeira desse povo? Quero morrer. Toda vez que eu me vejo agindo dessa forma, eu lembro da minha querida mãezinha. Porque quando eu era criança, eu falava pra mim mesmo, eu nunca vou dar esse show que a minha mãe dava. Gente, porque quando a mulher começava a falar, sai de baixo, que era uma coisa tremenda. Basta eu crescer, ter minha família, que eu faço o mesmo show. Que vergonha de mim, mas é real isso mesmo. Eu faço, pelo menos eu assumi, agora é sua vez. Levanta sua mão aí pra mim, me conta aqui abaixo se você nunca deu um show desse. Sabe aquele momento que você fala mais do que devia? Pois é, eu também dou esse show. Só não chama a capixaba pra descer nesse corpo que o bicho pega aqui em casa. E hoje, nessa quinta-feira, eu vou compartilhar com você a minha adaptação nesse país e nessa família. Eu nunca contei aqui no canal, pelo menos eu não me lembro, realmente como foi essa minha adaptação, como foi essa minha chegada. Eu tenho que confessar para você que quando eu me envolvi com meu esposo, eu me envolvi mais com a história dele. Eu vi aquele homem sozinho com 4 filhos para criar e eu acabei me envolvendo com a história. Eu não tive nem tempo de me perguntar se realmente eu o amava. Eu simplesmente mergulhei de cabeça. Eu ficava assim, olha, segunda a sexta fora da Islândia e final de semana aqui em casa. Tendo que, nesse apartamento não, numa casa que a gente morava antes. Tendo que limpar a casa de 3 andares, tá? Fazer comida pra semana toda, lavar as roupas, cuidar da casa, dar atenção pro meu esposo. E na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite, eu voltava pra Londres, trabalhava segunda-feira e fazia isso no final de semana. Então nessa correria toda, eu não tive tempo pra observar a arapuca que eu tinha me metido. É assim mesmo que eu me senti, assim que eu parei de trabalhar em Londres e vim morar definitivamente aqui na Islândia. Esse foi um pedido do meu esposo e dos meus filhos, para que eu parasse com aquela vida, já que eu trabalhava muito, era de domingo a domingo sem parar, então eu estava ficando cansada. E quando eu me vi aqui na Islândia, sem ter nada que fazer, entre aspas, porque a minha vida começava às 5:30 da manhã e ia até a noite, até 9, 10 horas da noite, eu ainda estava trabalhando sem parar. Que eu tinha que cuidar da casa, fazer café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, limpar toda a louça, limpar a cozinha. Ufa, e ainda me adaptar com essa família diferente. Foi muito difícil. E o tempo foi passando, e eu fui percebendo que a minha raiz, que eu pintava de 15 em dia, já estava um palmo. Sim, meu cabelo estava metade preta e a metade loira. Unhas que eu fazia toda semana, eu já não fazia há meses. E um belo dia eu me olhei no espelho e comecei a falar se isso tudo que eu estava fazendo valia a pena. Como ontem eu falei pra você que eu pensava que pra ser bonita tinha que ser loira, cabelos escovados, unhas sempre bonitas, uma mulher tinha que estar sempre perfumada, cheirosa, enfim, era essa a ideia que eu tinha de uma mulher. E eu estava muito longe disso. Eu estava com cabelo frizz, cabelo maltratado, unha maltratada, sem tempo para mim, sem tempo para o meu esposo e sem tempo para os meus filhos. E muito estressada e muito mal-humorada. Eu não conseguia entender aquele idioma. Eu não conseguia entender a cultura dessas crianças.
Eu não conseguia entender o meu esposo, eu não conseguia entender nada. Eu simplesmente trabalhava. E esse desgosto foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta. Quanto mais eu limpava a casa e depois estava todo suja, eu tinha aquilo como um afronto para mim. Eu achava com que as crianças estavam me afrontando. Eles faziam aquilo para me machucar. Quando eu vi uma toalha jogada no chão, eu achava assim que o meu esposo ou que o meu filho fez aquilo para me ofender. Ou tratar como uma pessoa que trabalhava para aquela casa. E daí eu falava muito mesmo, chorava muito. E eu não conseguia entender. Eu ligava para minha mãe chorando, falou: mãe, eu não tô aguentando mais, o que é isso? Ela: calma, é assim mesmo. Eu como é assim, eu acabo de limpar, acabo de falar, pega o copo, tomou a água, põe o copo na máquina de lavar louça. Simples assim, fácil assim, mas não fazia. Isso eu vou ficando estressada, e um dia numa discussão muito feia com meu esposo, eu assim, vendado, eu fiquei cega. Comecei a juntar as minhas roupas, juntando as roupas, juntando tudo que eu conseguia no quarto e fui colocando na minha mala. E quando eu abro a minha porta, eu vi as 4 crianças sentadas no corredor, assim, com a cabeça baixa, com a cabeça entre as pernas, com a cabeça baixa, ouvindo toda aquela discussão, todo aquele desabafo meu com meu esposo naquele momento. E daí eu olho para trás, o meu esposo estava sentado na cama e na frente aquele corredor para mim parecia o corredor da morte com aquelas crianças ali do lado. Aí a única solução que eu vi foi o banheiro. Daí eu corri, entrei no banheiro, chorei. Eu acredito que eu fiquei mais de uns 40 minutos dentro do banheiro chorando e nervosa. Aí eu abro a porta do banheiro e venho para a cozinha e começo a fazer o jantar e finjo como que nada tivesse acontecido. A partir daquele momento, eu procurei tentar entender aquela cultura diferente, tentar entender aquelas crianças. A partir daquele dia, eu me reconheci, eu nunca vou ser a mãe deles. Eu nunca vou ter o amor que eles têm pela mãe deles. Eu sempre vou ser a esposa do pai delas, a conhecida como madrasta. Eu também descobri naquele dia que eles tinham certo amor por mim. Claro que não era um amor materno, mas eles tinham e têm um certo amor por mim. E acreditando naquele amor que eu comecei a mudar eu mesma. Que eu comecei a perceber que eu poderia sim ter aquela família toda para mim. Que aquele sonho de criança de um dia ter uma família estava ali nas minhas mãos. Ou eu largava, ou eu pegava, abraçava e ia lutar. E foi isso que eu fiz. Daí eu comecei a me aceitar mais. Eu comecei a perceber que eu não precisava de retocar a minha raiz toda de 15 em 15 dias. Que meus cabelos poderiam sim ser bonitos cacheados, poderia sim ser bonito da cor natural. E que as unhas eu posso sim fazer uma vez por mês. Agora, por exemplo, eu tenho um mês que cheguei na Islândia, eu não tive tempo ainda de retocá-las, porque eu estou na reforma e infelizmente não dá. Mas eu não estou me sentindo mal por isso. E não me estou sentindo menos feia do que ninguém. Simplesmente eu sei que agora não é o momento de eu ter minhas unhas prontas. E simplesmente sei que quando eu quero ter os meus cabelos lisos, simplesmente faço uma escova e não me deixo de me sentir nem mais ou nem menos bonita de quando eu estou assim, olha, com o cabelo totalmente natural. Claro que esse processo foi dolorido, foi difícil, teve muitas lágrimas, teve muito sofrimento, mas eu consegui chegar nesse pequeno estágio. Ainda nos dias de hoje, eu me pergunto se valeu a pena. E eu respondo para você, eu acredito que sim. Porque o homem que eu tenho é um homem incrível. É um homem que eu tenho certeza que foi enviado pelo nosso Pai Celestial. Foi um homem que foi me dado de presente. E é claro que eu também sou falha. Esse temperamento meio forte que eu tenho de vez em quando, ou uma vez por mês quando eu fico meio tristezinha, ou eu fico meio dolorida. Sim, eu tenho isso todo mês. Aí a família já aprendeu também a me entender e nesse período eles ficam mais tranquilos, eles tentam controlar. Ai, lembra dos copos jogados pela mesa, pela casa toda, as toalhas? Eles também aprenderam que eles não poderiam fazer isso. E olha, eu suei para chegar lá. E hoje eu cheguei à conclusão que a minha família é igualzinha à sua. E que a minha família é igualzinha à família que eu fui criada.
com altos e baixos, dias alegres e dias tristes. Foi assim que eu comecei a aceitar a minha vida aqui na Islândia. Então é quando a gente se aceita que tudo muda, tudo acontece. O importante é você saber que tudo isso que você faz vale a pena. Nunca esperando em troca nada de ninguém. Faça somente a sua parte que as coisas vão acontecer. Agora clique em gostei no vídeo, comenta, me conta um pouco da sua vida. Expõe aqui abaixo nos comentários se aí na sua casa tem alguns problemas parecidos aqui com os meus. Me conta que eu quero saber, tá? Um grande beijo pra você, eu te vejo amanhã. E muito obrigada por você ter me ouvido até agora. Tchau, da sua Joaninha.